Sejam bem-vindos a mais uma edição do Barómetro Automóvel. Com a transformação do setor em marcha, hoje vamos falar das alterações nos modelos de distribuição, com o eventual fim dos concessionários. Vamos falar também dos atrasos nas entregas de carros novos, devido à escassez de produto, e vamos voltar ao tema dos elétricos. São nossos convidados Jorge Tomé, diretor-geral da Peugeot Portugal, João Seabra, diretor-geral da Kia. Contamos também com a habitual presença do Nuno Castelo Branco, diretor-geral do Stand Virtual. Olá aos três. Olá, Nuno, antes de avançarmos para a conversa, vamos aos números. Diga-nos lá qual é que foi o comportamento do mercado no mês de agosto. Rita, como falámos aqui em off, antes de arrancarmos, de facto, a sazonalidade já não é o que era, não é? E, de facto, normalmente seria de esperar um agosto que, por vezes, as coisas param um pouco, mas não é verdade. Ou seja, tivemos, por exemplo, particularmente a nível dos carros novos, porque houve mais produto de entrega, claramente um mês muito acima do esperado, porque havia produto, pelo menos em termos das previsões, ou seja, quando comparamos com o ano anterior, estamos a falar de cerca de mais 42% de carros vendidos, e que nesta altura faz com que, com esta recuperação de agosto, o mercado esteja basicamente igualado ao ano anterior. Ou seja, se esta expectativa, e que já se tinha falado, e o Jorge está aqui connosco, que era uma das pessoas que também no mercado já tinha vinculado, que eventualmente por parte da Stellantis haveria mais produto, e temos vindo a ouvir também de outras entidades recentemente. A Volkswagen falava connosco semana passada e comentava o mesmo. Poderá haver mais produto. Se isto acontecer nos próximos 4 meses, e se neste momento estamos iguais e os próximos 4 meses forem melhores do que o ano anterior, eventualmente vamos acabar por ver este ano, em termos de carros novos, ser um ano melhor do que o ano anterior, quando aqui tínhamos falado de previsões à volta de 140 mil, poderão estar mais próximas de 160 mil. Quando falamos dos usados, ou seja, e aqui os elétricos mantêm-se mais ou menos a mesma dinâmica, 40% dos carros novos que estão a ser vendidos são eletrificados e essa dinâmica se mantém. Quando falamos dos usados, surpreendentemente, apesar de surpreender por um lado, por outro não, alinharam com os carros novos, ou seja, foi um mês acima da média melhor. Por um lado, porque eventualmente ao haver mais carros novos também acaba por haver mais carros disponíveis usados pelas trocas que se dá, e simultaneamente mantém-se aqui um fator que tem sido completamente inesperado, agora deixou de ser inesperado, que é o nível de importação que nós temos de carros usados já está acima da linha de 40%. Quase que se instalou esse. Quase que se instalou, ou seja, mas isto porquê? E é outro efeito que continua no mercado, e nós também falávamos aqui, que é, antigamente havia uma percepção que os carros usados depreciavam. À medida que o tempo passava, perdiam valor. Não é o que acontece. Ou seja, nos últimos, basicamente, 12 meses, praticamente apreciaram já 30%, tendo em conta que apreciaram nos últimos 2 meses também um bom bocado. Ou seja, isto faz com que o que antigamente não era possível importar, porque os carros, ao virem para Portugal, tinham impostos adicionais e depois ficavam fora de preço. Hoje em dia, claramente é possível ir à Alemanha e à França e trazer, e no fundo está a suportar, porque de facto, como sabemos aqui pelas marcas, não há carros suficientes no rentacar, não há carros a abastecer também todo o mercado usados. Então o que acontece? O mercado aqui foi ágil e está a encontrar soluções lá fora. Já veremos como serão os próximos anos, mas para já é uma realidade muito objetiva que os importados estão a ter um peso muito grande e que fazem com que os usados estão-se a manter um bom nível, não ainda ao nível de anos anteriores, nomeadamente ao nível do pré-pandemia, mas de facto não estão a cair tanto quanto esperado, particularmente porque a importação vai dar aqui Esta recuperação de agosto, é previsível que prossiga assim até ao final do ano, ou há muita incerteza? O mercado está todo correlacionado, certo? E nessa perspectiva nós vemos que a procura continua mais elevada que a oferta. Isto nós vemos a nível do stand virtual, ou seja, há mais pessoas a procurar carros do que carros novos a entrarem no mercado. Por outro lado, quando olhamos do lado dos carros novos, continua a haver uma expectativa forçada, e o Jorge em particular, e o João também poderão comentar melhor do lado deles, mas sabemos particularmente 2 grandes grupos, que é a Stellantis e o grupo Volkswagen, estão a passar mensagens para o mercado de que haverá uma expectativa de mais produto, mais produção e mais capacidade de entrega nos próximos meses. Como há carteira de clientes para entregar, se houver produto, as vendas automaticamente sobem. A partir daí também haverá mais carros usados, e por isso a expectativa, diria eu, neste momento os sinais são positivos perante, e sabemos, um momento económico não é fácil, mas tendo em conta os constrangimentos que temos, eventualmente teremos aqui momentos positivos
em termos de venda e de evolução do mercado para os novos e para os usados. Já vamos falar da questão da oferta, da existência ou não de produto, mas é neste quadro que o mercado automóvel continua em profunda transformação. Jorge Tomé, várias marcas já anunciaram que vão optar pela venda direta. Estamos com o modelo de distribuição a ser repensado. Recentemente foi a BMW e a Peugeot também vai seguir por esse caminho. O que é que está a levar as marcas a fazer? Eu acho que o mais escolhas? importante nesta altura de salientar é a clara incerteza em que nós nos estamos a mover. Ou seja, aliás, estávamos a falar da questão do mercado. O mercado é altamente impactado pela disponibilidade de componentes. A realidade, em termos daquilo que são os custos de produção, não para de ser uma geometria variável. Ou seja, continuamos num contexto que temos que, de facto, ser ágeis, no sentido de nos adaptarmos a cada uma dessas realidades. Mas se notarmos a própria evolução do mercado, isto voltando à questão, e sem fugir à questão, essa questão do modelo, é porque hoje em dia já vemos reparadores que são multimarca, e, portanto, isto é uma evolução de há vários anos atrás, portanto, não tem a ver com a situação atual. A própria distribuição das peças também foi alterada ao longo dos últimos tempos. Cada vez mais vemos na questão dos usados, pois estruturas que se foram criando em função da oportunidade e da evolução do negócio, ou seja, há uma oportunidade de importação e há entidades que se estão a aproveitar dessa questão. Portanto, o modelo aqui nesta fase eu acho que não é o mais importante em termos de debate. Não está, é um assunto que está em curso, está a ser avaliado, porque, como eu dizia antes, há várias variáveis. Ainda agora, por exemplo, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, há várias questões agora associadas à inflação, associadas àquilo que é a realidade do poder de compra dos futuros clientes. É porque, objetivamente, nós estamos num modelo que nos obriga, que se calhar nós olhávamos para ele há 6 meses e aconteceria alguma coisa, mas agora está a acontecer outra. E mesmo na evolução do mercado, por exemplo, nós notamos que o mercado de veículos comerciais, que eu acho que nos momentos de crise é um mercado que é o primeiro a dar sinal que alguma coisa não está bem. Reagem sempre mais rápido, não é? Nós estamos a falar de um mercado este ano a cair cerca de 20%. Portanto, podemos compensar, e às vezes a questão do mercado dos veículos de passageiros tem uma certa influência, como dizíamos antes, em termos de oferta, mas a questão que hoje se começa a pôr, e aqui as empresas, pela visibilidade que têm dos custos de produção que têm, os custos de energia, o aumento dos fatores realmente do seu ponto crítico de atividade, portanto, os custos estão sucessivamente a aumentar. Portanto, o que está a notar é que, de facto, há uma descida do mercado de veículos comerciais. E eu acho que essa é que é a parte que nos deve alertar para uma situação que vai certamente ser impactante agora nos próximos meses. Nós apontaríamos, de facto, para o mercado de passageiros este ano à volta dos 150 mil, para o mercado de VCLs que poderia andar à volta dos 24, 25 mil, mas o que estamos a assistir nesta altura é, de facto, há uma compensação, ainda agora se notou isso em agosto, portanto, há um mercado de passageiros que cresceu 40%, porque houve marcas que entregaram, mas houve um mercado de VCL que continua a cair. Ou seja, veículos comerciais continuaram a cair. Isto significa que as empresas, em termos de contratos que tenham de renting, contratos que tenham, ou decisão de trocar de frota, se calhar estão a prolongar. Estão para quê? Para, no fundo, terem uma visibilidade mais efetiva daquilo que vai acontecer. Portanto, é neste contexto que a capilaridade e como é que se vai fazer a distribuição mais tarde. Eu acho que o objetivo número 1... O modelo tradicional dos concessionários não tem um fim à vista? Não, quer dizer, eu acho que a questão põe-se do ponto de vista de qual é esse modelo. Ou seja, um determinado investidor, pois como é que ele se vai organizar para ter, certamente, no mercado altamente instável, uma presença nas várias alavancas que suportam a sua atividade. Eu dizia há bocado a questão do pós-venda, a questão das peças, a questão dos usados, a questão da atividade de novos. A atividade de novos, para algumas marcas, há um canal que é o dos particulares, que aqui que tem um certo comportamento, mas no nosso mercado, em que o mercado é basicamente de empresas, é um mercado de 60% suportado por empresas, por gestoras de frotas, etc. Portanto, o negócio hoje, também ele próprio,
está a sofrer essa alteração de estrutura. Mas já aconteceu, quer dizer, não é uma coisa que quer dizer, aqui um momento zero e agora altera-se tudo. Não. O que aconteceu ou está a acontecer nesta altura já foi sendo transformado e eu acho que é importante não esquecer, nós vimos num processo de pandemia. Portanto, o processo de pandemia alterou muita coisa no processo do próprio negócio. E depois tivemos a invasão da Ucrânia, que também terá também impacto. Mas o que eu vejo aqui é, quer dizer, houve uma certa altura em que nós tínhamos até 2019, e eu gosto sempre de me comparar não com o ano anterior, ou seja, 2021, 2020, eu não uso como comparação. Ou seja, eu prefiro comparar. E se falarmos do mercado hoje face a 2019, ainda temos quedas, diria, importantes. Portanto, a questão de fundo aqui, para mim, tem a ver, em termos, voltando à questão do modelo, é como é que nós vamos enfrentar os próximos meses em termos de nos adaptarmos a um contexto económico e, sobretudo, a um contexto de mercado que obrigatoriamente vai alterar. Em paralelo a isto tudo, e estávamos a comentar antes, temos a transição energética. Se há mercado que sobe, e, portanto, em termos de peso no mercado de passageiros, é o mercado dos elétricos, ou dos híbridos elétricos. Portanto, a questão aqui de fundo é exatamente também essa estrutura vai alterar. Vai alterar e o modelo do negócio do concessionário, daquele que está com o cliente à frente, a questão aqui é como é que nós vamos ter uma estrutura que, do ponto de vista de suporte daquilo que é a vontade do cliente de ter um serviço e de ter um produto, como é que isto se vai adaptar a esta nova realidade? Porque eu acho que a Peugeot ainda está a estudar como é que vai ser. Está, porque a questão é, eu acho que há várias variáveis nisto. Não é só um problema da Peugeot, é um problema que eu acho que das marcas todas, já vamos ver daqui, mas a questão aqui de fundo é que há fatores que não são exatamente iguais às marcas, como é, por exemplo, a questão logística. Onde é que os carros são produzidos, quanto tempo é que eles demoram a chegar, como é que isto se alimenta, uma capilaridade que tem que rodar, que quando assume um compromisso face ao cliente, efetivamente tem todas as variáveis que lhe permitem cumprir com esse compromisso. Hoje em dia estamos numa fase altamente instável. João Seabra, qual é que é a estratégia da Kia? Venda direta, lojas pop-up, já está definida essa estratégia ou ainda também a palpar terreno? Não, nós temos uma ideia muito clara. Nós não vamos mudar o modelo de distribuição. A Kia não vai mudar o modelo de distribuição, mas eu acho que há aqui uma confusão no mercado, naquilo que me diz. E o Jorge tem razão, que é assim, chamando-lhe modelo de distribuição ou chamando-lhe modelo de agência, e quando diz as marcas vão vender diretamente, quer dizer, é um modelo de agência, mas um modelo de agência não quer dizer que o concessionário desapareça. Porque as lojas, tendo um modelo de agência ou um modelo de distribuição, eu diria clássico, que é o que nós vamos manter para já, qual é a diferença? A diferença é que a marca, no modelo clássico, fatura o carro ao concessionário, que fatura o carro ao cliente final. E no modelo de agência puro, a marca fatura diretamente o cliente final, mas há uma entidade que entrega, que é um concessionário, que recebe, em vez de uma comissão sobre um valor, entre a diferença do valor de compra e o valor de venda, recebe um FII por entregar o carro. Portanto, não quer dizer, as lojas, vamos falar assim, as lojas vão continuar a existir em cada uma das cidades principais, ou até mais que uma loja em cada cidade. Agora, a relação que essa loja tem com o seu fornecedor... Mas serão postos de entrega, na prática? Não, porque todo o processo de venda também vai ser feito pelas pessoas que hoje também fazem. Continuará a haver vendedores, porque haverá uma montra, o stand é uma montra, e as pessoas entram na loja para que se lhes explique aquele artigo que está na montra, e muitas pessoas hoje ainda preferem que seja um humano a explicar-lhe como é que funciona, quer dar uma volta ao quarteirão para experimentar. Portanto, há um processo de venda que vai continuar durante muitos anos, a ser feito pelas lojas em cada uma das localidades. Ainda que exista uma aposta das marcas no online também. Sim, mas ok, e nós fomos das primeiras marcas a ter uma loja de vendas online e lançámos-la em abril de 2020. Uma loja em que o cliente pode fazer a compra integralmente online. E configurar o carro. E configurar, escolher o carro, ter as ofertas todas, solicitar um financiamento, o financiamento ser-lhe aprovado online com upload e download de documentos, tudo. Agora, o que lhe digo é que ainda há uma percentagem pequeníssima do mercado
que opta por fazer uma compra tão importante como um automóvel, e aqui estou a falar de um particular, porque uma empresa poderia ser mais fácil, mas a empresa também quer uma relação preferencial com o fornecedor e, portanto, quer negociar ali qualquer coisa. E no online, enfim, as coisas estão mais ou menos formatadas e não há muita negociação para fazer. Portanto, nós acreditamos que a venda online está a crescer e vai crescer, mas hoje ainda é uma parte ínfima das nossas vendas. E é assim em todo o mundo ou é assim em Portugal? É assim em todo o mundo. É assim em todo o mundo. E nós não estamos tão diferentes e tão atrasados. Nós até estamos muitas vezes mais avançados que outros mercados, porque o cliente português ou o mercado em Portugal é muito receptivo a novas coisas. Veja o que aconteceu com o multibanco. Nós fomos o país que mais depressa desenvolveu o sistema do multibanco, e as pessoas aderiram completamente, e nós ao princípio íamos ao estrangeiro e não tínhamos, a gente estava habituado a buscar dinheiro onde queria e quando queria, e não tínhamos, e cá já tínhamos essa funcionalidade. O mesmo exemplo é Via Verde, outro, não é? O português adere ao online. Agora, um automóvel é um bem que é caro. As pessoas, muitas vezes, a maior parte, a grande maioria, tem que recorrer ao financiamento. É uma decisão que o vai amarrar, digamos, durante 3, 4, 5, 7 anos da sua vida. E, portanto, querem um aconselhamento mais pessoal. E mesmo no modelo de agência, que algumas marcas já disseram que iam mudar, eu diria que para o cliente ele não vai sentir a diferença, porque aquela loja vai continuar lá. A loja onde ele via a marca que ele quer vai lá continuar. O vendedor, muitos vão lá continuar. O que muda é a relação entre esse operador e o fornecedor, que é a marca. Está a ver? Portanto, eu não acredito que isto seja um modelo mude concretamente. O que estamos a ver é, entre o online e o offline, entre a loja e aquilo que se pode fazer online, o cliente hoje faz grande parte do seu processo de escolha, de compra, de seleção online. Porque antigamente um cliente para comprar um carro ia 3 ou 4 vezes ao stand, ou ia a vários stands 3 e 4 vezes. Hoje está em casa, faz as suas estudos, comparações, simulações, e geralmente só vai uma vez ao stand para fechar negócio, para ver as últimas dúvidas. Muito mais bem informado, é só para tirar as dúvidas, para perceber se aquilo que ele escolheu está lá e estão-lhe a entregar aquilo que ele quer, ele já não vai ao outro lado, compra no sítio. Portanto, eu penso que este modelo de distribuição, objetivamente, quem fatura é a marca, mas quem entrega e faz o processo é o tal, como dizia o Jorge, a capilaridade de lojas que haverá em todo o país, para o cliente não ter que se deslocar muitos quilómetros e poder ver o artigo que tem à sua disposição. Está a ver? E, portanto, isso não vai mudar tão depressa. E eu penso que vai demorar algum tempo. Agora, os operadores vão ter que se adaptar em que o processo vai andar a saltitar, digamos, entre o online e o offline, à medida das necessidades do cliente. E é isso que nós na Kia quisemos construir com a nossa loja online, que é para o cliente optar em cada momento do processo de compra onde é que ele quer estar a ser esclarecido. Nuno, e a sua opinião em relação a este A minha opinião, talvez um bocadinho mais aberta, entendo claramente, e já conhecia a posição do Jorge em termos de Peugeot e de Kia, mas eu acho que também, dependendo dos fabricantes, há posicionamentos diferentes. Eu diria que as marcas alemãs e até também os construtores americanos estão um pouco mais à frente. Eu penso que as marcas francesas é muito evidente, aqui as marcas daqui e coreanas têm uma abordagem diferente. No entanto, as outras que não estamos aqui neste momento presentes neste debate, mas acho, e falava aqui há pouco da Mercedes, da BMW, e nos Estados Unidos temos vindo... Ou seja, a Tesla vem pressionar um bocadinho este modelo, não é? E acho que é normal. E os portugueses que nos ouvem aqui, os consumidores, entenderem que este é um modelo em mudança e que é difícil para os diretores gerais das marcas que estão aqui darem uma ideia muito objetiva, porque as coisas vão se adaptando, o caminho vai-se fazendo caminhando, não é? Agora, uma coisa é clara, e por exemplo o João era mais evidente a explicar isso, é a partir do momento em que os fabricantes faturam diretamente o consumidor final, quem está no meio do processo vai levantar questões, quer dizer, não tem a mesma flexibilidade do desconto que faz. Ou seja, provavelmente os mercados passarão a ser mais regrados naquilo que antigamente os importadores ou os fabricantes diziam, o preço é este, mas depois as tais lojas, como dizia o João, faziam o desconto que queriam. Isso provavelmente vai deixar de ser assim, passa a ser mais balizado. Outro ponto que a Rita também comentava aqui e que eu acho que é importante no mundo que estamos a viver agora, que é
Os elétricos é um carro que as pessoas têm um processo mais analítico, quanto tempo é que demora a carregar, quais são os custos que eu tenho, tomar uma série de decisões. As pessoas, a internet ganha peso, e nós sentimos isso no Standard Virtual Novos, o tempo das pessoas investem a analisar os carros elétricos, o número de leads que enviam. Ou seja, os fabricantes vão procurar uniformizar, ter boas soluções a nível da internet, porque sabem, e por isso vão estabelecer um contacto mais direto e não fica disperso tanto ao nível das lojas, mas centralizam provavelmente mais o processo online, mas depois na vertente de contacto físico vão contar com essas lojas. Ou seja, e por isso, com os desafios, e o Jorge comentava isso, e vemos determinadas entidades a fazerem alguns ajustamentos, sabemos que para gerir este modelo de distribuição há uma margem que fica na cadeia de distribuição, a partir do momento em que o carro já está fabricado. E alterar este modelo pode ajudar a que todo o modelo seja mais saudável, o que em determinados casos que já vemos nos Estados Unidos, um exemplo que eu me lembro recente, que seja da Cadillac, penso também seja da Ford, em que há redução, às vezes significativa, talvez estamos a falar de 20% ou 30% dos parceiros que vendem, mas num modelo diferente, e porque também há um maior alinhamento e foco nos carros elétricos, em que se espera que o modelo de venda seja diferente. Ou seja, vai haver aqui transformações, mas acho que para quem nos ouve a nível dos consumidores é ter a noção que isto provavelmente não vai ser igual em todas as marcas. Provavelmente as marcas alemãs versus francesas haverá aqui processos diferentes. As americanas talvez tenham menos peso connosco, mas também têm um processo mais acelerado. Mas, e eu estou muito em linha com aquilo que dizia qualquer um dos dois, mas o Jorge, isto não está claro. Ou seja, porque a partir do momento em que o processo é mais centralizado na relação com o cliente por parte das marcas, há marcas que se vão adaptar muito bem, ter grandes soluções e serem muito... saber interagir com o consumidor final, até ter call center e tudo mais. Há outras que se calhar não estão tão adaptadas e vai ser mais difícil ao centralizar perto de alguma coisa. E por isso há aqui algum momento de entropia e temos que ver. Mas agora a mudança de alguma forma está aí. A questão do preço fixo pode aplicar-se aqui? Eu acho que não sei, vai de marca, mas vamos estar muito mais próximos de um preço fixo. Você quando olha exemplos de coisas que estão mais ligadas à tecnologia que são vendidas online, você olha para uma Tesla ou você olha, por exemplo, para a Apple, em que as vendas são feitas totalmente online, os preços são fixos. Eles, de vez em quando, podem decidir fazer uma campanha, um desconto neste produto ou naquele, mas claramente há uma maior capacidade por parte dos fabricantes e dos importadores definirem essas regras. O que, por um lado, por vezes até pode ser saudável. Porque, antigamente, as concessões, vocês sabem isto dos anos que a gente viveu, o mercado português foi um mercado que muitas vezes viveu em cima de desconto. E às tantas, quando se está a vender um carro novo com 15%, 18% de desconto, às tantas não se está a ganhar, está só a vender o carro, a trabalhar eventualmente para um bónus que se tenha. A partir do momento em que os importadores ou os fabricantes diretamente controlem este processo, poderemos estar a trabalhar de margens mais saudáveis e a comissão que é entregue ao agente, pelo menos é sempre garantida, não é uma coisa que está dependente do desconto que é feito pela equipa comercial. Outro tema em cima da mesa é a questão da falta de produto, que afeta o mercado mundial e tem impacto no canal de distribuição, com prazos de entrega a serem cada vez mais dilatados. Jorge Tomé, na prática, o que é que está a acontecer? A Peugeot, que é líder de mercado nos ligeiros de passageiros, tem carros disponíveis para entrega imediata ou está também a ser afetada por esta crise? Mais uma vez falávamos de agilidade, ou seja, o que objetivamente está a acontecer aqui há uma procura, como estávamos a comentar antes, há uma procura que ainda é, mas está baixando pouco a pouco. Eu continuo a dizer que este tipo de mensagens que se vão passando do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do contexto internacional geopolítico em que nos estamos a envolver, há um processo de decisão de compra que está a ser cada vez mais alargado. E como eu há bocado dizia, depois há duas vertentes, a vertente do particular, a vertente das empresas, que não têm necessariamente o mesmo timing. Quando falávamos de modelo há pouco, o modelo mudou radicalmente. Falámos de uma situação em que o modelo antes era baseado num stock em quantidade, sobre o qual havia uma gestão, rodar esse stock ou não rodar esse stock, acelerar com ações e não acelerar com ações. Hoje estamos a falar de uma realidade que é completamente diferente. Hoje não há stock. Portanto, os carros... É produção à medida?
Não está a ser, não? Nem sempre, porque nem sempre, e portanto e daí voltando à questão que eu há bocado estava a dizer da geometria variável, em que nós temos que nos mover hoje, é que muitas vezes, passados 6 meses ou 7 meses, aquele carro que entrou em carteira e com o qual se fechou um negócio com o cliente, a verdade é que há limitações de produção que nos impedem muitas vezes de entregar o carro exatamente na definição em que foi pedido. E no preço, por vezes. E por vezes no preço, mas a questão, no nosso caso, ainda vamos mantendo o compromisso que foi assumido, mas levantamos a mão dizendo a definição de produto, que era a expectativa do cliente, nós não vamos conseguir satisfazer em determinada altura. Portanto, voltando à sua pergunta, a questão que hoje se põe é exatamente, em cada momento, gerir um processo de entrega o mais rápido possível, porque, objetivamente, o que importa é fazer uma alta rotação do stock, ou seja, do stock, que é um stock que está em trânsito. Ou seja, hoje não há um stock físico, hoje não podemos falar de um stock físico, porque, inclusivamente, enfim, no caso da Kia, produz na Coreia e noutros sítios, há um tempo de transporte, e esse tempo de transporte significa que há um conjunto de viaturas que estão em transporte, que estão em deslocação, que começam a fazer parte do stock, mas não está lá fisicamente. Não estão no armazém. Não estão no armazém. E já têm cliente assignado quase todas. Podem já ter, ou no limite, em algumas circunstâncias, não, as produções que somos capazes de fazer não correspondem exatamente àquilo que está em carteira e, portanto, mas produzimos na mesma e aí, no limite, pode haver essa oportunidade. Olha, o carro que veio não é exatamente igual, mas continuamos para a frente ou não, em termos de entrega. Portanto, a questão aqui que se põe, francamente, e é por isso que eu dizia que os modelos hoje de negócio, eu acho que é um momento único até do nosso percurso profissional, que é viver isto por dentro. Quer dizer, é de facto uma realidade que se decide e se transforma ao dia. E esta é que é a questão, que todos queremos muitas certezas, não é? O que é que me vai acontecer? Eu acho que ninguém hoje consegue dar certeza nenhuma de coisíssima nenhuma. Nem me consegue dizer quais são os prazos de entrega na Peugeot atual? Depende dos modelos. Portanto, como exemplo, nós podemos, para certos modelos que nós estamos a produzir, por exemplo, aqui em Portugal, nós conseguimos mais ou menos dar alguma perspectiva de entrega e podemos estar a falar de 3, 4 meses. Mas a questão de fundo aqui é que às vezes aquilo que eu estou a dizer hoje, e estou a dizer, olha, daqui a 3 ou 4 meses vai ter carro, de repente a coisa dá a volta e já passa a 6 ou 7 meses. E é aqui que, como eu há bocado referia também, essa agilidade. Ou seja, eu vou ter aquele carro, eu esperaria produzir aquele carro, espero que tenha rodas e tenha motor, mas a questão de fundo é, com aquela definição de produto, eu consigo produzir o carro, mas sem aquela opção. Venha ao carro. Este é que é o exercício, porque muitas vezes não, mas eu faço questão que o carro tenha aquilo que eu quero que o carro tenha. Pode acontecer que demore um ano. Quer dizer, é a característica real deste negócio automóvel. Está divertido, por um lado, mas está super exigente do ponto de vista da gestão diária de todo este processo, até mesmo do próprio cliente final, aquele que apostou na marca e quer o carro como foi definido. Essa gestão obriga concessionários, obriga vendedores, obriga às próprias marcas, à própria estrutura de marketing das marcas, a um permanente exercício de antecipar cenários com o risco deles não se virem a confirmar. E é isso que eu acho. Portanto, quando nós dizemos, mas o mercado pode vir a crescer até final do ano, depende. Depende exatamente. Os sinais que temos, quer queremos, quer não, e o agosto dá-nos essa... Certo, mas lá está. Mas pode mudar, não é? Pois, não sabe como é que esta guerra vai continuar, por exemplo. Mas sobretudo pela tal disponibilidade de componentes. De um momento para o outro, e vamos à imprensa e olhamos, de várias marcas, não é só deste grupo, de repente fecham uma semana. Mas esta incerteza toda não cria muitos problemas às marcas? É o que pergunto também ao João Seabra. É óbvio que cria problemas. Nós todos queríamos ter uma vida mais fácil, mas em todos os aspectos da nossa vida, não só neste aspecto. E é óbvio quando a Rita dizia, então, estão a produzir just in time. Não, quer dizer, isso seria se nós estivéssemos a produzir aquilo que o cliente nos está a encomendar. O que está a acontecer é que nós só estamos a conseguir entregar aquilo que a fábrica está a conseguir produzir. Percebe? E por isso é que é just in time. É just in time porque nós não conseguimos ter mais do que aquilo que a cada mês a fábrica consegue produzir. E os carros que nos chegam
a Portugal. Portanto, o que é que aconteceu em agosto? Chegaram 12 mil carros, venderam-se 12 mil carros. Se daqui até ao fim do ano chegarem mais de 12 mil carros por mês, nós vamos conseguir ter um ano superior ao ano passado. Senão, não vamos. Mas eu também sou como o Jorge Tomé. Eu não comparo com 2021 nem com 2020. Foram anos completamente atípicos, em termos até da sazonalidade. A sazonalidade, nos últimos 2 anos, não teve nada a ver com procura, teve apenas a ver com oferta de produto. E, portanto, eu não posso comparar. O mês de agosto foi mais 40% que o ano passado. Isso não quer dizer nada. Porque aquilo não foram vendas, foram entregas. Mas há algum sinal de recuperação nas fábricas ou não? Não. De momento não há. Quer dizer, as marcas que têm tido dificuldades continuam com dificuldades. Isso nota-se efetivamente no número de carros que está a chegar. Porque nós todos temos em carteira de encomendas muito mais carros do que aqueles que estão a chegar. E, portanto, as fábricas não conseguem produzir as viaturas em quantidade e depois não conseguem produzir determinados modelos ou versões porque precisam de, por exemplo, chips, que precisam de fazer funcionar determinado tipo de mecanismos de segurança, de câmaras de marcha atrás, etc., que são impossíveis de produzir. Está a ver? E, portanto, não se consegue dar vazão às encomendas que há em fábrica. Está a ver? E por isso é que está a condicionar o mercado. Agora, eu também acredito, como diz o Jorge, é que neste momento, se houvesse capacidade de produzir, as fábricas produzirem a 100%, já estaríamos a sentir uma questão inversa, que era haver mais oferta do que procura. Porque a procura diminuiu, mas nós ainda estamos a sentir que a oferta ainda não consegue nem cobrir a procura que ainda existe. Está a ver? E por isso é que nós estamos numa situação de mercado do just-in-time. E acrescento-lhe que esse também é um facto que faz com que as vendas online não possam progredir. Porque a venda online depende de haver o carro. Quer dizer, eu não vou comprar online um produto que não há para encomenda. Normalmente eu estou a comprar e quero que me entreguem logo a seguir. Portanto, enquanto isto não normalizar também, eu não vejo maneira das vendas online puras, que se desenrolam todas online e que depois são só entregas em casa do cliente, pelo concessionário ou na concessão, se possam desenvolver muito mais enquanto estivermos dependentes da cadeia de abastecimento. E neste processo todo tem havido desistências precisamente pelo tempo de espera? Sim, vai haver sempre desistências pelo tempo de espera, porque as pessoas, entretanto... Arranjam outra solução. Ou não, ou a vida mudou, ou a renda da casa subiu tanto que as pessoas dizem, agora se calhar não posso trocar de carro porque o meu crédito à habitação... E isso vamos sentir nos próximos meses e no próximo ano fortemente. E por isso eu acho também que a procura nos clientes particulares que está a arrefecer, e também nas empresas, por essa razão também, mas isso vai desacelerar porque as pessoas estão a ver o seu custo de vida aumentar brutalmente. Se de repente o carro que eu encomendei nunca mais chega, isso pode acontecer que as pessoas tenham que dizer, não tenho que desistir e tenho que continuar com o meu carro mais uns anos porque não é oportuno agora trocar de carro. Muito rapidamente, e porque nos aproximamos do fim, vamos falar também do tema dos elétricos. É um crescimento evidente. Os dados da Associação Automóvel de Portugal revelam que os veículos elétricos novos já representam 10% das matrículas. Há dias, aqui assinalou o Dia do Veículo Elétrico com uma viagem entre a sede da empresa em Oslo e as instalações da Star em Portugal, com um novo modelo, um topo de gama. Foi uma viagem sem percalço, João Seabra? Foi uma viagem sempre a acelerar, por aí abaixo, de Oslo até Lisboa. Os Pirineus tiveram que subir um bocadinho, acho eu, mas pronto. Sim, passaram os Pirineus e subiram um bocadinho. Mas isto prova que hoje em dia já se consegue ir rapidamente do norte da Europa até ao sul da Europa sem grandes constrangimentos. Eu penso que as pessoas também já estão a sentir isso. Houve no início algum stress ou alguma ansiedade das pessoas que utilizam uma viatura elétrica para saber como é que vou carregar, quando é que vou carregar, como é que posso carregar, onde é que vou, posso fazer esta viagem, não posso, autonomia, ou o carro dá para chegar ao destino, não dá, tem que carregar a meio, não tem. Pronto. Isso está, digamos, a diminuir com o tempo. Já há muitos clientes que usam carros elétricos. Nós na Kia começámos a vender carros elétricos em 2015.
Portanto, quer dizer, nós não entramos nisto há 2 anos. Fomos habituando as pessoas. Toda a gente agora fala, digamos, da mobilidade elétrica, da transição dos modelos ICE para os modelos elétricos. Já se anda a falar disto há muito tempo. Há alguns incentivos para que as pessoas façam essa troca. Ela não é mais rápida porque, efetivamente, os carros elétricos ou eletrificados hoje ainda são um bom bocado mais caros do que as opções clássicas gasolina ou gasóleo. Mas o preço está-se a aproximar. Por um lado, as viaturas elétricas estão a ficar menos caras, por outro lado, as viaturas térmicas estão a ficar mais caras. E eu acredito que estejamos nos próximos 5 anos, vamos com certeza assistir a uma inversão completa digamos, do mix de vendas. Nós, Kia, pensamos que em 2027, portanto são daqui a 5 anos, 90% das nossas vendas na Europa sejam de carros eletrificados. Aqui não estou a falar só mas desses 60% serão elétricos. Portanto, a maioria dos eletrificados será elétrico. Está a ver? E, portanto... E Jorge Tomé, e a Peugeot? A Peugeot quer ser 100% elétrica em 2030? É uma meta que vai ser cumprida? É uma meta do grupo e estamos bem lançados para isso, porque hoje em todas as marcas do grupo 40 modelos são elétricos ou eletrificados. Isto significa, e esse é o objetivo de facto, em 2030 100% dos modelos que se venderem terem uma solução eletrificada, e como dizia o João Seabra, portanto, a maior parte destes carros vão ser 100% elétricos, mas a solução eletrificada significa até 2030 ter mais 28 modelos em todo o grupo totalmente eletrificados. Portanto, essa transição e essa evolução e essa transformação, por isso é que eu há bocado também insistia mais uma vez, isto está tudo a mudar. 2030 não é na próxima encarnação, quer dizer, 2030 daqui a 7 anos. E isto significa que essa aposta, mesmo a nível das empresas, está aí. E a oferta das marcas do grupo Stellantis, e a Peugeot, claramente, ainda agora temos o 308 que vamos lançar, que já lançámos, mas que vamos apresentar em elétrico 100% já no início do próximo ano. Portanto, lançamos um novo 408, apresentámos as imagens há pouco tempo, também vem já com as versões, portanto, com as opções térmica e híbrida, e depois veremos a parte elétrica. Mas a questão aqui de fundo é, em 2030, 75 modelos e, portanto, 100% das vendas do grupo Stellantis são eletrificadas. E agora uma resposta de sim ou não. Portugal é um país amigo dos proprietários de veículos elétricos? Já há condições para fazer viagens tranquilas? Cada vez mais. Sim. Eu acho que, como dizia o João Seabra, isso cada vez mais a oferta vai-se... Eu diria que no mundo ideal, no dia em que cada uma dos postos de combustível tiver carregamento elétrico, estamos lá. Não, eu acho que sim, nitidamente. Veja, cada vez mais nas autoestradas já temos carregadores rápidos, portanto, para dar um boost de carga para poder chegar ao seu destino. Veja que há muitos operadores a investir em postos de carregamento elétricos, não só os postos de abastecimento, mas essas empresas estão a criar, junto de estruturas comerciais, hipermercados, hotéis, etc., estruturas em que os clientes podem ter várias opções para carregar, não só nas autoestradas. E isso já é evidente. Portanto, cada ano que passa haverá mais oferta, porque há operadores que vão preocupar só com esse próprio negócio. E, portanto, eu digo-lhe, já é uma boa opção comprar um carro elétrico. Eu acho que... Estamos mesmo a terminar. Notas finais, Nuno Castelo Branco. Eu gostava de reforçar, e bem, de que quem nos ouve aqui, de forma regular, todos os meses, e vai acompanhando o setor automóvel connosco, naturalmente há uma fortíssima incerteza a nível do mercado, e vemos que esta componente que falámos aqui muito hoje, em relação ao tema dos componentes e de um momento para o outro, os carros que produzem não obrigatoriamente aquilo que foi encomendado. No entanto, para já, os sinais, aquilo que para quem nos ouve aqui para o final do ano, é que poderá haver um pouco mais de produto, sabendo que a maior parte do produto que virá poderá estar já encaminhado nas carteiras. No entanto, isto transmite um outro sinal, muito na linha daquilo que também o Jorge comentava aqui, que é as pessoas às tantas querem os carros. Não é? E isto tem vindo a gerar um efeito no mercado que eventualmente se atenuará, mas não está a acontecer nestes 2 meses, que é os preços dos carros também nos usados. Porque quando eu não tenho um novo possível, vou procurar a melhor alternativa, que seja, por exemplo, um usado. E a partir desse momento, às tantas, e já acontece no mercado nacional, que às vezes um seminovo, um carro praticamente recente, vale mais do que o carro novo.
Porquê? Porque esse eu tenho agora e o outro eu tenho que esperar 12 meses por ele. Se calhar estou disponível a pagar mais 1.000 ou 2.000 euros para ter o carro já. A verdade é que isto continua a acontecer nesta altura. Eu acho que é expectável haver uma normalização do mercado. No entanto, aquilo que nós ainda estamos a ver é os preços continuam a subir também nos carros usados. E é interessantíssimo que o mercado nacional tem aqui uma ligação muito forte entre os novos e os usados e que agora é cada vez mais forte, e que apareceu este terceiro elemento e que acho que as pessoas também devem olhar para ele de uma forma cuidada, estruturada e com análise, que é 40% de importados entraram em Portugal. Antigamente havia uma lógica mais que claramente os importados que entravam era uma coisa muito mais pontual, era preciso ter mais cuidado. Hoje em dia é preciso analisar porque de facto a oferta é muito grande em termos daquilo que é disponível no mercado. Deveria haver mais para o mercado, para aquilo que é a necessidade do mercado. No entanto, eu acho que estas notas ficam, para quem nos ouve, haverá aqui um pouco mais disponibilidade, porque também havendo mais novos, independentemente de poder ser difícil comprar o novo, ao se entregar um novo às pessoas que vão dar um usado à troca. Eventualmente alguns destes carros entram no rentacar ou entram em gestoras de frotas, vai libertar mais carros. E por isso quem está disponível para comprar é estar atento, estar disponível para esperar e ver. E eu sei que nas marcas, especialmente quando não se trata de elétricos, os tempos de entrega poderão ser mais baixos nos carros térmicos, ou alternativamente, quando se procura nos usados, tem que se entender que haverá talvez agora opções mais diversificadas por via da importação, mas eventualmente a diferença de preço face aos novos não será assim tão significativa, especialmente se o carro for relativamente mais recente. E chegamos ao fim de mais um barómetro automóvel. Agradeço aos três pela disponibilidade. Muito obrigado, Rita. Obrigado. Muito bem.